acontece, né, Milton? No começo, lá atrás, na década de 2000 ainda, quando a gente fazia ainda a cirurgia por corte, a gente fazia a cirurgia de Fob e Capella. Sim. Fob é um cirurgião, se eu não me engano, canadense, e Capella é um cirurgião colombiano. Então, são dois cirurgiões que inventaram essa técnica, né? Que deram um nome a essa técnica. Como que é essa técnica? É a técnica do bypass gástrico hoje em dia, só que colocava-se um anel. Infelizmente, esse anel, tem muita gente que tem a cirurgia com esse anel, ele pode se deslocar, principalmente depois que o paciente emagrece. Esse anel se deslocando vai ter muito vômito. Então é onde a gente vê, muita gente chega no consultório e fala, eu não quero fazer a cirurgia que a minha tia fez há 15 anos atrás. Nossa. E ela vomita muito, ela sofre muito, enfim. Hoje em dia não tem nada disso. Hoje em dia teve uma evolução das técnicas muito, muito grande, né? Então a gente não coloca mais esse anel. A cirurgia hoje é conhecida como bypass gástrico em Y de Roux, que é a mais famosa aí, a mais... A gente ainda chama ela de padrão ouro. E tem uma outra cirurgia que a gente faz, que é a gastrectomia vertical, que é a sleeve. A sleeve vem crescendo muito. A sleeve surgiu, a história é muito interessante. A sleeve surgiu com um cirurgião chamado Gagné. É um canadense também, radicado nos Estados Unidos, que ele operava aqueles gordões dos Estados Unidos, que tinham lá 300 quilos. Você com certeza já ouviu falar daquele... Do Tornal. Do Tornal, quilos mortais, né? Então isso existe mesmo, tem bastante paciente acima de 300 quilos lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu operei um só, mas tem também, existe. E aí o que eles fizeram? Eles falaram, nossa, é muito difícil operar esse paciente acima de 300 quilos. Então a gente vai fazer só um estágio da cirurgia. A gente vai só cortar o estômago, diminuir, restringir esse tanto de caloria. E aí foi vendo que só essa cirurgia era capaz de emagrecer grande parte dos pacientes. Então a sleeve foi ganhando espaço como não a primeiro passo da cirurgia, mas uma cirurgia definitiva. E hoje é a cirurgia mais feita nos Estados Unidos. A gastrectomia vertical, uma cirurgia um pouco menos agressiva por não desviar o intestino. Então só tira parte do estômago. Eu operei meu irmão recentemente, meu irmão ortopedista que mora em Uberaba, e eu fiz a sleeve nele. Como que está hoje minha casuística? O que existe hoje para nós realmente? Regulamentado a cirurgia assim, que tem excelentes resultados na literatura para IMCs acima de 35 e acima de 40, bypass e sleeve. Qual que é a grande diferença entre as duas? Uma mexe no intestino, desvia o intestino, que é a bypass, e a outra mexe só no estômago. Ah, mas vai mexer no meu intestino, eu vou ter diarreia? Não, não é isso. O nosso intestino tem em torno de 7 metros de comprimento, se a gente esticar ele. Sim, sim. Então ele tem 7 metros. A gente mexe no bypass em 2 metros. Então a gente ainda fica com 5 metros de absorção. Então você não tem grandes desabsorções, grandes diarreias. Então a bypass é muito potente, porque ela mexendo no intestino, ela acaba mexendo muito na situação no metabolismo, em hormônios, em diminuir fome, enfim. E a sleeve também é uma cirurgia boa. Minha casuística do ano passado, 50% bypass, eu fiz mais de 400 cirurgias no ano passado, está em 50% bypass, 40% sleeve e 10% revisionais. Por que é revisão? O que acontece? Aí temos uma situação muito corriqueira aí. Na literatura, nós chegamos a 15% de reganho de peso em 5 anos. Olha que coisa. Então, se eu operei 400 pacientes no ano passado, 15% vai dar 60 pacientes. Sim. Daqui 5 anos, eles podem reganhar peso. Você fala, 15% é pouco, mas já pensou, 60 pacientes? Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Você nunca vai ouvir que eu falei isso assim para o paciente, como eu já ouvi que alguns cirurgiões fazem. Sim. Meu amigo, eu já fiz minha parte, eu te operei, aí você engordou de novo, você se vira. Não. Então, a recidiva da obesidade pode acontecer. A obesidade é uma doença crônica, igual a pressão alta. Você toma remédio para pressão, sua pressão está 18/10. Você toma remédio, vem para 12/8, ok. Você para de tomar remédio, vai subir de novo. Volta. A obesidade você tem que estar sempre vigiando. Então, pode ter esses 15% de recidiva. Aí, esse paciente que fez a cirurgia há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, que ganhou peso de novo, a gente pode fazer uma revisão dessa cirurgia, né? Tirar um anel, grampear mais esse estômago, mas sempre lembrando que é uma segunda cirurgia. É uma cirurgia mais complicada, que tem um índice de complicação maior, enfim. Então, tem que ser muito bem conversado, o paciente tem que estar muito bem preparado. Muito bem. Algumas curiosidades aqui. O Otto Barbosa, boa noite. Qual o paciente mais pesado que o senhor já operou? 330 quilos, o Vadim, lá de uma cidadezinha lá, Mira Estrela, Indiaporã. Ele é primo do Dr. Gilberto, eu operei junto com o Dr. Gilberto.
Agora, eu mesmo, do meu consultório, 256 quilos, o meu amigo Guilhermão, lá do Ceasa. Um abraço pro Guilherme Scarpelli. Ele chegou para mim, essa história do Guilherme é interessante, eu vou contar aqui. Pode, lógico, claro, claro. No nome dele, inclusive, Sim. Ele até fala muito essa história. Ele chegou para mim no meu consultório, aquele cara imenso, estava com 256 quilos, e, enfim, 1,70 m de altura, não era aquele cara de 2 metros que tem 200, né? Sim. Aí ele chegou mancando, quase não andava, sentou na cadeira e falou: doutor, você não acredita que eu fiz? Eu falei: o que você fez, Guilherme? Eu nem conhecia ele, né? Mas aquele cara já vê que o cara é... Você já viu alguém com 250 quilos querer se meter em ir numa cachoeira? Eu falei: não acredito, cara. Ele falou: pois é, eu fui numa cachoeira, aquelas pedras escorregadias e tal. Não deu outra. Caí, torci meu joelho. Meu Deus. E quem me levantava de lá? Eu com um monte de dor na perna, não conseguia me mexer. E os caras foram tentar, eu não mexia, menos ainda que os caras tentando me tirar de lá. E assim, eu pensei em Deus e levantei com dor mesmo. Ele tinha fraturado o joelho, a rótula saiu do lugar. Ele me mostrou o raio-x, era um caos. Aí ele falou que a partir disso ele resolveu mudar de vida e operar. Sim. E aí nós operamos, eu dei todo o apoio para ele. Ele, enfim, virou amigo. Me manda um monte de paciente, eu operei um monte de gente da família dele já, e ele hoje está com 100 e poucos quilos aí. A gente encontra na fisioterapia aí, que eu operei meus joelhos também por causa de futebol, e ele agora está fazendo fisioterapia no mesmo lugar que eu. A gente sempre encontra e conversa bastante sobre essa história. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha para todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.